Meu pai ia pescar. E o meu avô. E todos que vieram antes. Que esses eu não conheci. Olá, as imagens que você viu agora são do documentário Antes do Inverno, que conta a história da pesca da tainha em Bombinhas, uma tradição que passa de geração para geração, e os nossos convidados de hoje são a produtora do filme, Aline Vieira, e também o Marcos Aurino Pinheiro, que é roteirista aí desse documentário que valoriza essa tradição do litoral catarinense, especialmente do município de Bombinhas. Obrigado pela presença de vocês aqui. Como é que surgiu aí essa ideia de transformar, né, toda essa cultura num documentário, colher com imagens, né, e também já começa com frases bem fortes que remontam aí a essa tradição, esse costume? Mary, obrigada pela oportunidade. A gente que agradece estar aqui no programa para falar da obra. E, na verdade, o documentário surgiu de uma vontade da Fundação Municipal de Cultura da cidade de Bombinhas, através da nossa presidente Nívia Maria da Silva Bicker, a nossa atual presidente da Fundação, e com o intuito de fazer um registro, através do audiovisual, dessa atividade que em Bombinhas é patrimônio por uma lei desde 2002, é também patrimônio estadual, né? É o patrimônio do estado de Santa Catarina. E aí surgiu lá da fundação, a gente entrou na história através de uma licitação pública, né? E nos juntamos com o Santiago Acef, que foi o diretor do documentário, é um cineasta argentino de La Plata, mas vive em Bombinhas desde os seus 10 anos de idade. Já produziu outras obras, inclusive lá na Argentina, já estreou um longa-metragem dele também com comunidades tradicionais lá da Argentina. E aí a gente se juntou para fazer um registro desse patrimônio, mas através de uma proposta diferente, né? É um documentário, mas é um documentário que tem um roteiro muito artístico e tem uma proposta também de ficção ali, né? Então a gente tem atores, atrizes da comunidade tradicional, pescadores, pessoas da comunidade que se envolveram com o projeto, com a obra, que estão ali na obra atuando mesmo, né? Pescador que decorou texto, enfim. E através também da literatura do Marcos, né? Do roteiro do Marcos, a gente conseguiu chegar num resultado muito lindo. Já na estreia a gente sentiu isso, 700 pessoas na estreia lá em Bombinhas em setembro do ano passado. Ontem, né, no Festival Internacional de Cinema em Balneário Camboriú, muito aclamado, bem aplaudido. E foi dessa maneira que a gente conseguiu registrar esse trabalho. Foi difícil fazer esse roteiro, né? Vocês que são envolvidos, né, diretamente com essa comunidade tradicional, são nativos, envolvidos com os nativos, é difícil captar toda essa mensagem? Separar um... Eu não digo que tenha sido difícil. Foi um desafio, na verdade, né? Porque quando me propuseram trabalhar em cima do roteiro do documentário, para mim era uma coisa muito nova. E eu já vinha trabalhando com literatura e transformar isso nessa linguagem, para mim, foi um verdadeiro desafio. Na verdade, não foi construído, eu não construí sozinho isso.
A própria comunidade mostrou alguns caminhos, né? Discussões com a equipe também mostrou alguns caminhos. O roteiro ele foi se desenvolvendo, não foi uma coisa que ficou centralizada, né? Estagnada. Não, ele se desenvolveu e não teve nenhuma dificuldade para desenvolver o roteiro, mas talvez nesse sentido de ser a primeira vez que tu adapte, né, a literatura para um roteiro de cinema. É mais fácil assim trabalhar com esse envolvimento também emocional, fazendo parte da comunidade, é isso? Eu acho que a gente só sabe trabalhar assim. Tudo surgiu dentro dessa proposta, porque eu e o Marcos a gente já trabalha junto já há uns 6 anos já. E a gente tem um outro projeto também que já tem assim uma caminhada bastante grande, que é o Cantadores de Engenho, também através da literatura dele. E ele é a cara de Cantadores ou do filme, de tudo que a gente faz, ele tem emoção explícita, assim. Então a gente sempre tenta trazer esse olhar do outro, da comunidade, a propriedade mesmo sensível para as pessoas até entenderem o porquê de tamanha importância, porquê que uma atividade que lá em Bombinhas a gente tem hoje 17 pontos, né? Mas a maioria deles muito frágeis, assim. Tem alguns ainda que mantêm as características, que conservam as características mesmo da coisa secular, né? Ancestral. Então, por que virou patrimônio, né? Por que o Estado de Santa Catarina levou isso adiante? Por que Bombinhas também vê e entende a pesca artesanal da tainha como patrimônio, e até a lei, o texto da lei é patrimônio artístico-cultural. Então vai além, né, de uma atividade de subsistência, até porque as famílias não dependem mais só daquela atividade para sua sobrevivência, né? A cidade toda já mudou muito nas últimas décadas, mas ficou essa coisa do cultural do povo, de uma identidade, de uma coisa que a gente não quer perder. E foi a proposta inicial, independente de quem viesse trabalhar na direção, era levar essa coisa da matriz do povo mesmo para a obra. Agora vocês conseguiram captar bastante a essência, né, do nativo mesmo, né, usando eles como personagem, trabalhando no filme. Isso que é bacana, assim, a valorização também da comunidade, né, nessa obra. A gente nota que nossa comunidade está bastante fragilizada pelo processo de turistificação, né? E a gente já tinha trabalhos paralelos. Esse encontro meu e de Aline foi uma coisa que somou para a resistência da nossa cultura na nossa cidade. Dentro da nossa comunidade, hoje eles nos veem como representantes e eu agradeço por isso e sei da responsabilidade. E essa fragilidade da comunidade leva ela a se fechar mesmo para esse processo. E a gente consegue chegar até eles, chegar até o sentimento do povo, o que eles pensam e o que eles sentem, nós sentimos também, que nós saímos dali. Então, fica muito mais fácil trabalhar e chamar a comunidade para trabalhar junto contigo quando tu é um deles e tu te sente um deles e tu consegue sofrer esse processo também, né? Porque tem essa confiança mútua também, né? Sim, muito forte, assim. Onde a gente chega é muito bonito. Foi muito bonito o processo todo de produção, porque não foi nada árduo, né? De ter que fazer a investigação temática e chegar nas pessoas, e isso foi rápido. É uma coisa assim, é o Marquinho da Marinette, é o Marquinho lá de Bombinhas e a Aline do seu torninho, então deixa eles entrarem. Se eles estão aqui é porque a coisa é boa, é porque é para valorizar as coisas mesmo. E como o Marcos fala, assim, é uma responsabilidade muito grande, porque por onde a gente passa hoje, a gente tem essa marca agora, né? De detentores de um saber popular e de levar, e através dessa nossa leitura das coisas, através da arte, de registrar esses patrimônios e deixar aí, não só para as futuras gerações, mas a gente quer que perdure ainda o fazer, né? O imaterial ainda por muito tempo, que a gente sabe que a cidade, a tendência é que isso não aconteça, né?
E aí a gente vai perdendo as matrizes, vai perdendo os costumes, As referências, as né? referências e acaba ficando sem identidade própria. É que o Marquinhos falou, assim, que assim, a cidade está muito fragilizada, que houve um boom muito grande do turismo, né? Então, as pessoas naturalmente vão acabar esquecendo, né, dos costumes e tal, e isso é interessante que tenha pessoas que possam trazer isso à tona, né? Isso que é bacana também, né? A gente não tem o interesse, a gente não começou isso com interesse econômico, mas a gente quer que a comunidade se conscientize de que sua cultura tem valor, né? E que dentro desse processo de turistificação, ela vale muito mais do que uma boa paisagem. Uma boa paisagem não é nada sem uma identidade. E é isso que hoje talvez as pessoas busquem lá. A gente também trabalha diretamente com turismo e a gente consegue fazer essa aliança, né? Que hoje esse processo de fragilização, como a gente tem comentado, levou a comunidade a se isolar, e não é esse o processo que a gente quer que aconteça. A gente quer que a comunidade venha à frente, venha com a gente e que se mostre mais, né? E até a identidade cultural pode se tornar até um produto turístico também, né? Sim, essa é a grande sacada, né? Muitos lugares do Brasil já adotaram isso. Tem até termos específicos para essa área de turismo agora, tem até concessionárias, empresas de turismo que trabalham só com isso. E acho que, por uma questão até humana, as pessoas estão buscando isso. As pessoas estão buscando chegar num lugar e saber que lugar é esse, que pessoas que estavam aqui, o que elas fazem, o que elas comem. Por um período também a gente abandonou isso por uma questão assim de não quero mais ser isso, é vergonhoso falar dessa forma, comer dessa forma, vestir dessa forma, né? No início do boom do turismo, venderam uma imagem de que o novo e diferente é melhor do que estava. E na verdade a gente sabe que as coisas têm que se aliar à conservação do patrimônio natural também, com a conservação do patrimônio cultural e a visitação pública. Nós somos uma cidade que vive disso, né? Mas a gente quer só mudar um pouco o cenário das coisas para que todo mundo fique feliz. Deixar de anular a identidade da nossa comunidade. Esse é hoje é a nossa grande meta. E é um momento bem oportuno para isso, de políticas públicas, né? O próprio Ministério da Cultura mudou muito a cara nos últimos anos, desde projetos como a Ação Griot Nacional, que leva o mestre do saber popular para as pessoas conhecerem o patrimônio. A gente teve no último Teia Nacional, nunca vi tanto mestre do saber popular viajar, chegar num lugar para falar da sua identidade, do seu lugar e o que ele sabe fazer, né? E Bombinhas está nessa caminhada também. A gente está com o nosso Plano Municipal de Cultura aí pronto, com uma proposta de alavancar e enaltecer o saber popular e os mestres do saber popular. Esse ano ainda vamos ter a intitulação dos mestres do saber popular. Eles vão ser reconhecidos, isso através de um projeto parlamentar e da Fundação Municipal de Cultura. Então, as ações estão acontecendo, não é só o filme, né? O filme trouxe, assim, uma proposta diferente, né? Mas as ações estão acontecendo e esse é o caminho. Ok, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto a conversar com a Aline Vieira e com o Marcos Aurino Pinheiro aí sobre toda essa proposta aí da revitalização e também da cultura de Bombinhas aí, mostrando através do documentário uma cultura forte, enraizada na comunidade, que é a pesca da tainha. É um instante só. O Painel Univale está de volta. Hoje eu converso aqui no estúdio com a Aline Vieira, que é produtora, e o Marcos Aurino Pinheiro, que é roteirista do documentário Antes do Inverno, que conta a história aí da pesca da tainha em Bombinhas, uma forte tradição da cidade e que dentro desse documentário o pessoal está ajudando a preservar através da oralidade, através de histórias contadas aí nesse documentário. Aline e Marcos, vocês falaram um pouquinho antecipado sobre outros projetos, né, de preservação da cultura
da comunidade de Bombinhas, e um deles é o Cantadores de Engenho, né? Como é que é esse espetáculo? Como é que vocês conseguiram aí manter essa tradição dos engenhos na cidade e, em cima disso, formar aí os Cantadores de Engenho? Os Cantadores de Engenho é um projeto, é um grupo. Esse grupo está junto fazem uns 5, 6 anos por aí. Começou bem despretensioso, começou aqui em Itajaí, inclusive, numa apresentação na Marejada. E aí a gente começou a trabalhar as obras do Marcos, né? Ele escreve também poesias e canções, e a gente começou a trabalhar a obra dele. E dentro do Instituto Boi Mamão, isso é legal falar, hoje um ponto de cultura, teve um apoio aí crucial, a gente começou lá na casa e estamos até hoje. Uhum. E aos poucos a gente foi incrementando, trouxemos o elemento teatral através do Roberto Murphy, que dirige o espetáculo, a parte cênica do espetáculo, Beto de Blumenau. E é uma coisa muito poética assim no palco, é muito diferente do que a gente já viu e do que a gente já construiu, porque conta uma história, a história de Bombinhas, que acaba pulverizando, né? É um espelho de muitas comunidades daqui do entorno, ou até mesmo de outros estados. A gente remete o público a um outro tempo, um outro espaço. Então, desde o cenário, desde a poesia dele, desde os arranjos que a gente coloca no palco ali, através dos instrumentos. Não é só sobre engenho, a gente fala do homem, da família do século passado, através das ações, das atividades, ou através de um modo de viver. É um tempo que a gente não viveu, um tempo que os nossos avós, nossos bisavós viveram, e que a gente quis contar a importância disso hoje, né, nesse momento, através do teatro e da música. Tivemos a felicidade de, no ano passado, entrar assim, em 3 espaços super importantes no estado, né? Primeiro foi Carlos Gomes, em Blumenau. Depois a gente veio para cá, para Itajaí, no Municipal. E aí, no final do ano, depois da produção do filme, a gente foi para o Teatro Álvaro Carvalho em Floripa, através do projeto TAC 76 da Fundação Catarinense de Cultura. Uhum. E a gente é suspeito para falar, mas é uma obra primorosa, um espetáculo lindo. Esse espetáculo que a gente circulou no passado chama Abrindo as Janelas do Tempo. A gente tem aí hoje 7, 8 músicos no palco. Todos os instrumentos são com uma proposta bem orgânica, desde os tambores de origem de matriz africana até o acordeon e a viola caipira, a rabeca. E Marcos, quer falar aí do... Como é que é resgatar resgatar, né, no meio da comunidade, todas essas histórias para compor um espetáculo como esse? Assim? Existe muita história oral também, né? Através da poesia, tu aborda a questão humana, né, da identidade cultural. Isso é uma coisa muito linda de se trabalhar, né? E a gente também, atingindo o mais profundo humano, a gente consegue extrair dessa identidade cultural o que ela tem de melhor para mostrar, né? Então, o que a gente quer? A gente quer lágrima, a gente quer brilho nos olhos, a gente quer aperto de mão, a gente quer abraço, né? É isso que a gente quer como ser humano, né? Então, trabalhar com a nossa identidade através da música e conseguindo extrair isso do ser humano é uma realização, né? E a comunidade se identifica também, né? A comunidade se identifica. Total. A comunidade se identifica. Eu acho que hoje o que também o espetáculo que a gente vem trabalhando, que é Abrindo as Janelas do Tempo, ele é um espetáculo que está trabalhando muito mais essa questão poética e muitas vezes nostálgica, né? Dessa perda da identidade, dessa perda dos nossos valores, né? Mas a gente tem trabalhado bastante também em outros espetáculos, né? A gente já está aprontando outros espetáculos. É uma vida difícil, não é uma vida fácil, né? A gente tem muita questão da logística do cenário, de transportar cenário, é sempre muito
difícil, né? É um espetáculo muito É um cuidado, espetáculo, tem muito zelo, desde de detalhes do cenário, é tudo verdade. É o coloral mesmo lá da Dona Ana, é o café torrado da família do Tonho lá de Bombas, né? E a gente tenta remeter, até para a gente estar mais presente ali e viver aquela história de verdade, né? Quando a gente está no palco, não é a Aline produtora, o Marcos escritor, é o Marquinho, descendente de uma família, de uma raiz longa, né? Hoje a gente já está na 7ª geração, o filho do Marcos deve ser a 7ª geração, ou se não a 8ª da nossa raiz ali. E de tudo que a gente já fez, acho que a coisa que mais toca, né, o público, porque as pessoas vão ao teatro, vão nos espaços para ver um show, para ver um grupo tocar e sabem que a gente vai falar de coisa da terra. Mas aí se depara com um mundo que te leva, te transporta, né, te remete a um outro momento, assim. É muito bonito. O próprio Instituto Boi Mamão faz esse papel também, né? Sim. É um ponto também de cultura e de turismo, né? Que o turista que vai precisa conhecer também, né? Para conhecer o modo antigo de vida, né? Isso é interessante também. Aquela casa ali, algumas canções a gente já fez ali. A gente ensaia lá, né? A gente compõe ali, os ensaios são ali. O primeiro espetáculo... O desenho do espetáculo, O né? primeiro espetáculo estreou no Instituto Boi Mamão, na sede. Foi ali que a gente entendeu que, ó, dá para sair, dá para levar essa história mais além. E alguma outra coisa a gente já conseguiu levar para fora. E aí a gente entende também que o público que não é caiçara, que não é manezinho, que não é itajaiense, ou não é bombinense, ele também está entendendo o que está acontecendo. Ele não é, de repente, do litoral, mas ele está vivendo a coisa da roça ali dentro dele, ou a infância dele lá no sítio do interior de Minas. Então é uma poesia, uma linguagem universal que até. chega nos corações, assim. Agora o que eu percebo assim também é que os jovens estão muito empenhados, né, nessa preservação da cultura, né? Isso é uma realidade lá em Bombinhas também? O projeto ele nasceu já a gente trabalhou, a Aline já trabalhava dentro do Instituto Boi Mamão com um grupo que já vinha desenvolvendo atividades ali, eram todos adolescentes, né? E eu vim acompanhando isso até que o Instituto nos convidou para gravar, para fazer uma gravação de um CD com algumas canções que a gente trabalhava paralelo, né? E depois dessa gravação é que realmente começou a nascer os cantadores, né? E eu acompanhei durante um tempo de longe, né? E escrevi algumas músicas para serem colocadas no primeiro espetáculo, né? Como era o nome do primeiro espetáculo? Era Contando e Cantando a História de Bombinhas. Esse foi na rua, foi um espetáculo de rua, foi em plena alta temporada. A gente estendeu o tapete na avenida principal. Hoje aqui espetáculo, acendemos um lampião. E ali o povo parava para comer biju, cuscuz, tomar concertada. A gente leva isso também para o público, né? Aqui no Municipal de Itajaí, a gente ofereceu uma degustação no hall dessas iguarias, esses quitutes da culinária local. E esses meninos que estão hoje ali conosco, né? O Tonho, o Dudu, eles são da comunidade tradicional e tem dentro deles uma vontade enorme de conservar um patrimônio. O que falta para essa nova geração, desses adolescentes, esses jovens, são ações, programas e atividades que tragam eles de volta para esse berço, né, para a matriz da cultura popular, porque o mundo moderno ele é muito competitivo, né? Ele chega a ser injusto, então não tem muita escolha. Então quando a gente ofereceu isso para eles, eles agarraram na hora. Então com a gente aí até hoje. Ok, queria agradecer a presença de vocês, parabéns aí, sei que foi um sucesso também no festival aí de cinema de Balneário Camboriú, essas portas que estão sempre abertas aí na iniciativa lá do André Gevaerd também, queria agradecer a presença de vocês. A gente que agradece. E parabéns aí, sim, o resgate não é um resgate, né, é preservar a tradição, justamente, que é muito importante, né. E aí, Amari, também quem quiser saber mais do trabalho, a gente tem as páginas no Facebook, né, tem uma página do projeto Cantadores de Engenho,
com fotos e o release e vídeos do espetáculo. Tem a página do Antes do Inverno, também com o trailer e informações do filme. E tem a página da Tramela Produções, que é a página da produtora do núcleo de produção. Ok, obrigado aí pela presença de vocês. A gente que agradece. O Painel Univale fica por aqui. Até o próximo programa.